Meus irmãos, o Bozo, ele continua tentando dissimular com aqueles evangélicos incautos que não pesquisam, que não estudam teologia, não estudam filosofia, não estudam filosofia do direito, não estudam a Constituição, não estudam a Bíblia, não estudam nada. Então, essas pessoas se tornam simplórias. Alguns estão até dentro da casa do Senhor, ou dentro de um templo, mas ainda não entenderam o que é política social, o que é ser politizado. O Bozo nomeia pastores aqui ou ali, ou um ou dois, e nomeia 3, 4, 5, 6, 7, 8 generais, nomeia dezenas de funcionários públicos oriundos do centrão, aquele centrão corrupto, e com uma palavra ele vai segurando apoio de evangélicos que ainda não pensaram. Pense comigo, ele dita apenas um versículo da Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Mas ele nunca cita o versículo 36 do contexto, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele cita a Bíblia de manhã, e quando é à tarde, ele vai para a reunião macabra, a reunião com seus ministros. E ali ele xinga 28 palavrão, ele xinga 30 palavrões, e para ele está tudo bem, porque para ele não importa as pessoas que estão morrendo, para ele não importa, gente, o pós-pandemia, porque nós já estamos vivendo o pós-pandemia, porque os ricos já morreram. Foram eles que trouxeram essa doença e já morreram. Agora estão morrendo os pobres. Mas para o Bozo não importa, porque ele diz que o Brasil tinha que morrer pelo menos 30 mil. Para ele, isso não tem nenhum valor. Em nenhum momento ele se comove com as vítimas. Em nenhum momento ele demonstra amor com aqueles que morreram. A única coisa que ele se importa é o embate político, o embate ideológico. Como se ele fosse um conservador, ou ele segue uma pauta conservadora, dissimulando que é um conservador, porque na verdade ele não é um conservador. Ele pratica coisas que um conservador não iria praticar, e ele continua dissimulando e vai enganando aqueles que muitas vezes são enganados também por charlatões, como o Bozo. Porque existem charlatões no mundo. E o próprio Cristo nos orientou que nós deveríamos ter cuidado. Nós podemos votar, nós podemos exigir
políticas públicas e podemos principalmente cobrar o social com relação aos pobres. Mas nós não podemos fazer de nenhum político um Deus ou um Messias, muito menos um político que só fala em matar, que descumpre a lei e que foi expulso do exército por rebelião. Nesse, de jeito nenhum, não há nenhum respaldo para nós seguirmos alguém que tem um pensamento assim. Nós temos que seguir, sim. Seguir, eu digo em termos de votar, porque seguir, eu sigo a Cristo, mas votar numa pessoa que tem um coração quebrantado, um coração verdadeiro, não é uma pessoa que dissimula, uma pessoa que tem ódio das minorias. Essa pessoa não pode e nunca vai representar o pensamento de Cristo na terra, porque o pensamento de Cristo na terra está ali em Mateus capítulo 5, onde fala das 8 bem-aventuranças. Na verdade, a lei, em Êxodo capítulo 20, diz 10 mandamentos, mas depois vem mais 660 leis que vão sendo agregadas. E quando chega depois do período interbíblico, 450 anos que Deus não fala, então Jesus aparece ali no deserto da Judéia e ele traz o que nós chamamos de uma contracultura. Em vez de ele repetir o que Moisés repetiu lá no monte, ele repete 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça, e por aí ele vai. Então ele traz uma contracultura, ou ele diz: vocês vivem a cultura de julgar, de condenar, de matar, de apedrejar, de fazer o mal para aqueles que vocês julgam que não merecem perdão. Eu trago uma mensagem diferente. Eu trago uma mensagem de amor, uma mensagem que é capaz de mudar todo o mundo, uma mensagem que mudaria toda uma Judéia, uma Samaria, Jerusalém, todos os confins da terra, toda a Ásia Menor, Roma, toda a Europa, chegando às Américas e à África. Essa foi a mensagem de Cristo, uma mensagem de amor. Não tem nada a ver com essa politicagem que esse presidente está praticando. Ele usa de sofisma para enganar os evangélicos. Enquanto isso, ele é insensível à morte de milhares de pessoas no Brasil. Já estamos na pós-pandemia, porque ricos já foram. Agora chegou o pico da doença, onde quem mora nas favelas, quem mora em lugares que não tem proteção nenhuma, e muitos ainda não pegaram os R$ 600. Alguns estão ainda nas filas como vetores para a pandemia. E o Bozo não está nem aí. Mas afinal ele nunca ligou. Ele disse que poderia morrer até 30 mil, não é? Então já passa disso. Mas que nós venhamos nos atentar bem para isso, porque esse governo não representa os evangélicos.
Pelo contrário, ele vai na contramão do que é o verdadeiro evangelho, não o falso evangelho. O falso evangelho é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de teologia de prosperidade, é um evangelho onde se tira dinheiro das pessoas. O verdadeiro evangelho é o evangelho onde você doa, onde você ama, onde você semeia o amor e semeia o pão para aquele que precisa. Esse é o evangelho. Que nós possamos viver esse evangelho e que o nosso Brasil possa melhorar. Eu volto, se Deus permitir.